Oferecimento Fiat 91, evoluindo com estilo. A emoção era tão grande na minha estreia da Copa do Mundo que eu quase não dormi na véspera. Vamos ver como foi. Copa de 58, o mundo tem os olhos voltados para o reino sueco. É neste ano que surge um menino de 17 anos e cara de espanto. O mundo não conhece Pelé. Pelé não conhece o mundo. É o começo de tudo. Pelé estreia na Copa da Suécia contra a União Soviética. Estreia nervosa para o público e para a crítica de Garrincha pela ponta direita. Vavá no comando do ataque. De Pelé pela meia esquerda do Brasil. O Brasil vence por 2-0. Pelé não marca, mas esquece o espanto e faz a jogada para o segundo gol de Vavá. É o pontapé inicial para o tempo encantado do futebol brasileiro. Nesta Copa de 58, Pelé vai ser campeão. Pelé vai ser rei. Rei do futebol. Banco Econômico, seja econômico, o melhor para você. Banco Econômico oferece... Bom dia, Brasil. Bom dia. O Banco do Brasil vai cobrar na Justiça os financiamentos que muitos agricultores contraíram na safra do ano passado e que não foram pagos até agora. 80 bilhões de cruzeiros do crédito rural ainda estão em aberto. A ameaça de executar todo mundo é do presidente do Banco do Brasil, Alberto Policara. Daqui a pouco, aqui no estúdio do Bom Dia Brasil, ele vai dar os detalhes. No Banco Central, a preocupação é com a greve que já dura 7 dias. O banco já cortou a licença-prêmio dos funcionários que não foram trabalhar na segunda-feira. Mas esta atitude não acabou com o movimento. Os funcionários de São Paulo, Salvador e Brasília, que já estavam parados, receberam a adesão dos colegas do Rio de Janeiro. A queda nos preços do petróleo no mercado internacional e a política econômica do governo brasileiro são dois dos assuntos em destaque nas manchetes dos jornais de hoje. O Globo diz o seguinte: cai preço do petróleo com redução da tensão no Golfo. As indicações de que a Arábia Saudita estaria disposta a examinar reivindicações do Iraque sobre o território do Kuwait causaram ontem uma forte queda no preço do petróleo nos mercados mundiais. Em Londres, o preço caiu de 37 para 27 dólares. Em Nova York, também houve uma queda de 5 dólares por barril. E é o mesmo assunto de capa da Gazeta Mercantil de hoje, que informa: preço do petróleo cai no mercado internacional. E o Jornal de Brasília fala da possibilidade de o governo pagar com papéis a dívida interna. O título é este: governo pode dar calote nos credores. O governo prepara um audacioso projeto de transformar a maior parte de débitos com fornecedores, empreiteiras e sistema financeiro em títulos do Tesouro. E o Correio Brasiliense traz esta manchete na primeira página: governo manterá ritmo de recessão até a inflação cair. Esta declaração é da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, que garantiu ontem em São Paulo que a política de aperto financeiro vai continuar até que a inflação baixe. A ministra se encontrou com 200 empresários na primeira visita que fez à Federação das Indústrias. Zélia Cardoso de Mello ficou na Fiesp pouco mais de 1 hora. A preocupação dos empresários era com o arroxo monetário e as altas taxas de juros. Mas quem esperava o anúncio de mudanças na política econômica saiu frustrado. A ministra disse que entendia a preocupação dos empresários, mas reafirmou que a política monetária só muda quando a inflação baixar. E a ministra da Economia vai hoje às 11h30 da manhã à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Os objetivos: expor aos 41 senadores os termos da proposta brasileira de renegociação da dívida externa com os bancos credores. Hoje, dia 23 de outubro, é dia do aviador. Comemora-se o primeiro voo de Santos Dumont num veículo mais pesado que o Aro, 14 bis, no dia 23 de outubro de 1906, em Paris. E também hoje o maior jogador de futebol de todos os tempos, o nosso querido Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nascia em Três Corações, Minas Gerais. Foi em 1940. Para comemorar os 50 anos do rei, no dia 31 de outubro, vai ser disputada uma partida de futebol na Itália entre a seleção do Brasil e a do resto do mundo. Hoje, Brasília amanheceu com céu parcialmente nublado. Você confere com imagens ao vivo da capital do país, que vai ter um dia com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde.
A temperatura mínima foi de 18 graus, a máxima deve chegar aos 29. A umidade relativa do ar fica em torno dos 50%. Vamos saber agora como fica o tempo nas outras regiões do país. As informações são do Departamento Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura. Na região sul, pouca nebulosidade, mínima de 7 graus e máxima de 32. Região sudeste, também com pouca nebulosidade, nevoeiros esparsos a leste de São Paulo e região serrana, mínima de 13, máxima de 36. Região nordeste, chuva esparsa e trovoadas isoladas, na Bahia, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Ceará, sul do Piauí e oeste de Pernambuco, mínima de 21, máxima de 39. Região norte, pancadas de chuva em Roraima, Amapá, norte e leste do Amazonas, chuva isolada no Pará, pancadas de chuvas e trovoadas em Tocantins, mínima de 18, máxima de 36. Aqui na região centro-oeste, chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso e Goiás. Pouca nebulosidade no Mato Grosso do Sul, mínima de 19 graus, máxima de 37. Os principais aeroportos do país amanheceram operando normalmente, à exceção de Curitiba, que opera com restrições por causa do nevoeiro. A informação é do Ministério da Aeronáutica. Ecologia, meio ambiente, poluição, garimpo são os nossos próximos assuntos a seguir. Daqui a um minuto. Filme. Casablanca. Cor. Azul. Jogo. Tênis. Mulher. Isadora. Carro. Porsche. Caneta. Contrato. Trabalho. Sucesso. Dinheiro. Dólar. Viagem. Cruzeiro. Banco. Cidade. Qualidade em serviços. Qualidade em clientes. Banco Cidade. Pensar em qualidade é lembrar dele. Elebra. 20 anos de tecnologia brasileira. Qualidade e liderança em informática. Senhores empresários, não percam a oportunidade de participar na FENIND, Feira de Negócios Industriais do Rio de Janeiro, de 29 de outubro a 1º de novembro no Rio Centro. Apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Fazenda, Promoção LK Assessoria. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios traz uma super matéria sobre o mercado infantil. Oportunidades que se abrem nas áreas do comércio, indústria e serviços. Tudo para quem quer montar uma confecção de jeans, desde a planta até informações de mercado. Como funciona o franchise no mercado das escolas de línguas e ainda 20 ideias para quem quer montar seu próprio negócio. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Nasceu. Como ela é? Especial. Ela vai realizar seus sonhos. Como? Nasceu a Poupança Simplificada Mercantil do Brasil. Você que é cliente, movimenta o dinheiro da poupança através da sua conta corrente, sem burocracia. Ela vai garantir o seu futuro, da sua mulher e dessa coisinha linda. Mercantil do Brasil. Quem é cliente sabe a diferença. Numa época em que todo mundo está atento à questão ecológica, surge no Brasil uma entidade preocupada com o desenvolvimento econômico, o avanço social e a preservação ambiental. É o Instituto Sociedade, População e Natureza. E para falar como é que vai funcionar esse instituto, está aqui com a gente a vice-presidente Doroteia Werneck, ex-ministra do Trabalho. Bom dia. Bom dia. O que é o Instituto Sociedade, População e Natureza? Olha, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, onde nós estamos reunindo pessoas que já têm uma larga experiência nesta área, nesse tipo de estudo, introduzindo um aspecto que, na nossa visão, tem faltado muito na discussão da questão ecológica, que é discutir a questão do meio ambiente junto com a questão do desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, é impossível imaginar que vai haver restrições ao crescimento industrial, né, em função da questão ambiental. Então, nesta área, é preciso compatibilizar, especialmente compatibilizar com a questão do meio ambiente do trabalho, que o trabalhador é o primeiro afetado por problemas ambientais. Então a ideia é ter essa visão de conjunto, orientada à colaboração técnica. Já temos uma biblioteca excelente à disposição, queremos nos transformar num centro de referência, num centro de excelência para discussões desse tipo.
Por exemplo, na questão do garimpeiro no norte do país. Quer dizer, é um problema sério onde existe a destruição e onde existe a própria autodestruição em função do uso do mercúrio. Nesse caso, como é que o Instituto ajudaria? Olha, o Instituto responde a demandas. Acho que é importante, por exemplo, nessa questão do garimpo, ter clareza que não basta olhar exclusivamente nem só o efeito sobre a natureza, o destrutivo sobre a natureza, não só o efeito do mercúrio sobre a população que utiliza a água, por exemplo, ou da região vizinha, que pode sofrer na sua saúde, mas especialmente alternativas para essa exploração, para esse aproveitamento mineral, na medida em que nós não podemos imaginar que o país vá deixar de explorar as suas riquezas. Então, a preocupação maior é ter exatamente esta visão de conjunto. Nós temos essa possibilidade de reunir não só pessoas que estarão de tempo integral trabalhando com estes objetivos, mas contactar, a ter presente junto conosco pesquisadores eventuais, pessoas que vão dar essa colaboração. E é interessante observar que temos também uma relação muito forte com demandas de organismos internacionais, né? Unicef, instituições ligadas à ONU, e é importante que tenha essa soma de preocupação externa com a questão ecológica no Brasil, porque aí a principal questão é a Amazônia, né, que afeta de imediato a questão mundial, mas temos também uma preocupação nacional. Não deixar que a questão do meio ambiente sufoque o potencial de crescimento do país. E vocês não estão restritos à área da Amazônia e Centro-Oeste, por exemplo? Não, é a prioridade, mas é claro, por exemplo, que as questões de meio ambiente em regiões tipo São Paulo, de enorme concentração populacional e principalmente concentração industrial, e não há como negar, a tendência é ampliar ainda mais essa concentração nas próximas décadas, e a gente trabalha muito com essa preocupação de futuro, é trazer também, portanto, essa questão do meio ambiente nas concentrações industriais em outras regiões do país, além da Amazônia e Centro-Oeste. E esse instituto teria uma visão assim, universalista, porque já existe, inclusive, pedidos de consulta de países como Moçambique, outros países. É outra área. Nós estamos, no momento, inclusive, já com trabalho sendo feito de colaboração com Moçambique, com Haiti, e há instituições, há países que estão também preocupados com essa questão do meio ambiente. Eu acho que o Brasil pode e certamente fará isso, de dar essa colaboração a outros países. Mas eles estão preocupados com os problemas deles ou com os problemas, por exemplo, da Amazônia, que é um problema que hoje todo mundo visa, né? Não, aí já é a questão específica do país. É interessante, só para dar um exemplo e ilustrar, como é que entra a questão da migração. Ela está muito ligada à questão do meio ambiente. Durante muito tempo se acreditou, por exemplo, que a degradação da Amazônia era uma consequência dessa grande ida de pessoas para essa nova área de fronteira. Então, são dois problemas que têm que ser tratados ao mesmo tempo. A questão migratória e a questão meio ambiente. Muito obrigado pela presença da senhora, pelas informações. Boa sorte no trabalho novo. Muito obrigada. As prisões brasileiras têm gente demais e a justiça trabalha devagar. Resultado, as rebeliões e tentativas de fuga que são frequentes. Nossa próxima entrevista vai ser com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante. Daqui a pouquinho. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Econômico. When you arrive in Miami, it's the beginning of a dream. Feel like your heart is beating between Orlando and Miami. Agora você pode ver o arco-íris nos céus dos Estados Unidos todos os dias. Rio, São Paulo, Miami e Orlando, diário. Só com a Transbrasil. Eu nunca pensei que fosse gostar de receber o seguro de vida do meu marido. Ainda bem que ele pensou em tudo. Com esse dinheiro, vai dar para fazer tudo o que a gente sempre sonhou em fazer juntos. Chegou o Vida Invest Bamerinos, o seguro de vida que devolve tudo que foi pago, corrigido monetariamente. Oi, tava pensando em você. Vida Invest Bamerinos, o seguro de vida que seu marido recebe enquanto está vivo. Mudanças aceleradas. O mundo em transformação. Essencial um salto para a modernidade. Ciclo Internacional Amana Malbertec. Eventos de qualidade mundial com Rosabeth Moss-Canter de Harvard no dia 5. O Prêmio Nobel Arno Penzias no dia 13. E em dezembro,
John Nesbitt e Patrícia Abordini, os celebrados autores de Megatrends 2000. É tempo de envolvimento e ação. Participe. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Econômico. As prisões brasileiras não estão cumprindo o seu papel de recuperar as pessoas que cometeram crimes. A denúncia não é nova, ao contrário, vem sendo repetida há vários anos pela Ordem dos Advogados do Brasil e por outras entidades. E a prova de que, apesar das denúncias, tudo continua como está, são as fugas e rebeliões que acontecem frequentemente nos presídios. Agora mesmo o problema está de volta com uma fuga em massa aqui em Brasília e uma rebelião em São Paulo. A repórter Marta Morosini ouviu a esse respeito o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante. Vamos ver a entrevista. Por que o Brasil chegou na situação em que está, com presídios lotados e cadeias lotadas? Por quê? É porque, na verdade, nós temos hoje o sistema penitenciário brasileiro, um sistema que é uma das grandes vergonhas nacionais. Há necessidade imperiosa de que nós possamos fazer com que o preso, ao entrar no presídio, ele se recupere e não que ele fique pior e cada vez mais. A ideia que se tem que a culpa disso, a responsabilidade de tudo isso é do próprio detento, quando, na verdade, se sabe que o grande culpado é o próprio Estado, que não destina ao sistema penitenciário os recursos materiais e humanos necessários para que o sistema penitenciário como um todo possa realizar essa missão de recuperação do preso. Agora, tem muita gente que acha que o preso merece ficar em más condições e apoia até a pena de morte. Isso é um absurdo. Na verdade, se a pena de morte resolvesse o problema, não haveria crime no mundo, já que a situação já estaria resolvida. Quem mata morre e a situação estaria resolvida. Não é bem assim. A verdadeira finalidade da pena é a recuperação do preso, é a recuperação do detento, é fazer com que ele volte ao seio da sociedade. Então há necessidade de que sejam dadas condições para que ele não tenha uma vida subhumana nos presídios, porque ter uma vida subhumana nos presídios faz com que ele se torne um delinquente ainda muito mais perigoso, aumenta a violência, ele se organiza em quadrilhas dentro da própria presídio e ou então procura fugir do sistema penitenciário, daí a razão de todas essas fugas. Existem propostas de criação de presídios para presos muito perigosos. Isso resolveria o problema? Eu quero crer que ele ajudaria, porque aí, desde que esses presídios não ficassem superpovoados também, a solução haveria condições de se dar um tratamento melhor, mais rápido, mais ágil, mais próximo e mais direto aos detentos. E com isso, evidentemente, poderia ser feita uma sua melhor recuperação para o seu reingresso na sociedade. A OAB acompanha de perto essa superlotação dentro dos presídios através das comissões de justiça. O que a comissão vê que é uma das causas desse aumento da população dos presídios? Na verdade, nós temos nossas comissões de direitos humanos que funcionam em todas as seccionais. Elas verificam de que a condição que contribui muito para essa situação de superpopulação dos presídios é a lentidão e a morosidade do Poder Judiciário no julgamento dos processos. E de que maneira a sociedade também poderia entrar nesse processo para se resolver esse problema? A sociedade poderia entrar nesse processo fazendo com que, pressionando o próprio governo a tomar essa decisão política de melhor dotar, de fazer reformular o sistema penitenciário, fazendo com que haja um respeito ao direito humano do próprio preso, para que ele possa então ser recuperado e reintegrado à nossa sociedade. Muito obrigada pela entrevista, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. A OAB está orientando as sedes em cada estado para acompanhar mais de perto as causas dessas constantes fugas e rebeliões dos presos. Quem deve, tem que pagar. É o recado do Banco do Brasil para os agricultores que ainda devem no total cerca de 80 bilhões de cruzeiros. Nosso próximo entrevistado é o presidente do Banco do Brasil, Alberto Policarpo. Você vai ver em um minuto. Cobrança é um assunto difícil. Põe-se no meu lugar. Pronto, já estou no seu lugar. Eu preciso de um banco que cobre na data certa, deposite logo o meu dinheiro, informe eletronicamente os créditos do dia e ainda remunere minha cobrança. Mas eu tenho esse banco. Olha, se eu estivesse realmente no seu lugar, eu escolheria a cobrança Bancesa. Deve ser para você. Cobrança remunerada Bancesa. Seu dinheiro em conta na data certa. A segurança desse carro depende dos pneus Pirelli.
naquelas horas em que seu carro não está no chão. Existem coisas que levam muito tempo para serem construídas. O seu patrimônio, por exemplo. Utilize o sistema de vigilância Rio Forte. Ele garante 24 horas por dia a segurança do seu patrimônio através de homens rigorosamente selecionados e intensivamente treinados. Rio Forte. Segurança de valor. Por que será que tanta gente insiste em escovar os dentes assim? Os dentes de cima temos que escovar de cima para baixo e os de baixo para cima. Uns 3 minutos. Assim massageamos também a gengiva. É ela que segura os dentes. Agora que já sabem como escovar, vou dizer quando. Ao acordar, depois que comer e antes de deitar. E complete a limpeza com um fio dental. Se não, adeus sorriso. A partir de hoje, o consumidor vai pagar mais pela farinha de trigo. A comum passa a custar 41 cruzeiros e 60 centavos o quilo. E a especial, 55 cruzeiros o quilo. No Distrito Federal e demais estados onde é cobrado o ICMS, o reajuste é de 15% para a farinha comum e 16,3% para a especial. O Banco do Brasil continua liberando recursos para o financiamento da próxima safra de verão. Os agricultores se queixam de que o dinheiro está chegando muito devagar. Mas a direção do banco também está preocupada. Pelo menos 80 bilhões de cruzeiros de dívidas antigas contraídas por produtores rurais continuam em aberto. O banco está negociando caso a caso e oferece várias alternativas para a liquidação dos débitos. Mas para quem não quiser mesmo pagar, o banco ameaça ir à justiça. Nós vamos tratar deste assunto agora com o presidente do Banco do Brasil, Alberto Policarpo. Bom dia, presidente. Bom dia. Presidente, a ordem é essa? Quem deve vai ter que pagar? Bem, depende. Nós temos algumas situações. Por exemplo, temos aqueles casos dos produtores que colheram, comercializaram o seu produto, aplicaram os recursos no plantio desta safra e então, para esses casos, está havendo a tolerância e a compreensão do banco. Então, nós vamos aguardar a colheita da safra deste período agrícola para depois, então, acertarmos as contas com os produtores. Agora, temos também aqueles casos dos produtores que colheram, comercializaram a sua produção e não pagaram o banco. Nesses casos, eles estão sendo chamados às agências e, se não efetuarem os pagamentos, o banco terá que agir, porque, na realidade, a falta do ingresso desses recursos nos cofres do banco está acarretando uma dificuldade para a liberação destes recursos novamente para o plantio deste ano. São 80 bilhões de cruzeiros que estão pendurados. Quantos são os produtores? Na realidade estão pendurados 102 bilhões. 102. Porque 22 nós já compusemos. Foram casos em que os produtores não colheram o suficiente para pagar a totalidade dos seus financiamentos. E nestes casos, então, houve a compreensão do banco, nós compusemos o valor que faltava e a nível de Brasil, este valor alcança a cifra de 22 bilhões de cruzeiros. Agora, quantos são os devedores que chegam nesses 80 bilhões? Não, são milhares de devedores, porque nós temos devedores espalhados aí pelo Brasil todo. Então, você encontra no Centro-Oeste, você encontra no Centro-Sul. Então, o número é realmente elevado. E também o valor é elevado. Nem poderia ser um número pequeno de produtores, porque, afinal de contas, o valor é muito elevado. São cerca de 80 bilhões de cruzeiros que nós temos pendentes com recursos da caderneta de poupança. Bom, quem deveria quitar a dívida antiga não está quitando de acordo e está, claro, isso atrasando as contas do Banco do Brasil. Agora, por que o Banco do Brasil também estaria atrasando a liberação de recursos para esse próximo crédito agrícola, agora para essa próxima safra de verão? Não, veja bem, os recursos, eles estão saindo com uma certa morosidade. Mas é importante se notar que até agora nós já liberamos de recursos por conta do Tesouro Nacional cerca de 31 bilhões de cruzeiros e temos previsto para liberação hoje ou amanhã mais 10 ou 12 bilhões de cruzeiros do Tesouro. Mesmo havendo ainda um descasamento entre a aplicação e a captação da caderneta de poupança,
nós liberamos, no decorrer deste mês, 25 bilhões de cruzeiros pela caderneta de poupança. E com relação à exigibilidade do Banco do Brasil, nós já temos sobreaplicado no MCR 62, que são os recursos, a aplicação dos recursos, a taxa subsidiada de 9% ao ano, o banco está sobreaplicado nessa rubrica em cerca de 21 bilhões de cruzeiros. E também na exigibilidade do 63, que é aquela de aplicação a taxas livres, o banco também está sobreaplicado em cerca de 30 bilhões de cruzeiros. Então, na realidade, os recursos estão chegando. Agora, é evidente que se nós tivéssemos tido o retorno deste recurso que se encontra em mão do produtor, seria muito mais vantajoso, porque nós chegaríamos com maior rapidez. E o que tem nos favorecido é que as chuvas atrasaram um pouco e nós ainda nos encontramos em período favorável ao plantio do soja, ao plantio do milho, e com isto não está havendo um prejuízo maior aos agricultores. Agora, presidente, o agricultor que saldou suas dívidas no momento certo não estaria sendo prejudicado por aquele agricultor inadimplente? Não, porque este agricultor está sendo priorizado pelo Banco do Brasil e esta foi a razão porque mesmo o Banco do Brasil não tendo saldo na sua captação na caderneta de poupança, o Banco do Brasil aplicou 25 bilhões de cruzeiros este mês exatamente para atender a esses casos. Agora, no caso do produtor que não teve condições de quitar ainda o débito que tem para com o Banco do Brasil, e se ele, porventura, ainda não recebeu dinheiro para esta safra, a situação dele fica muito difícil. Não, ou seja, ele não tem como pagar a safra anterior e não recebeu o dinheiro atual. Depende. Esse produtor que não pagou, mas não pagou por uma questão de problema climático, ele teve uma frustração parcial de safra, mas o procedimento dele foi correto com o banco, nós estamos procurando atendê-lo. Existe ainda uma outra possibilidade, que é aquela de uma resolução do Banco Central que permite aos bancos que não estão estruturados para fazer o crédito rural, e até por uma questão de rede de agências, existe uma certa dificuldade prática para que eles realizem o crédito rural. Então, se eles adquirirem certificado de depósito interbancário rural de uma outra instituição de crédito, eles terão considerado como satisfeita a sua aplicação, a sua exigibilidade no compulsório do Banco Central. Então, nesses casos, o Banco do Brasil está adquirindo o certificado de depósito interbancário e aliás, o Banco do Brasil está vendendo, tomando o dinheiro desses bancos e com isto o Banco do Brasil pretende aplicar no crédito rural. É uma maneira que nós temos para suavizar a falta da liquidação dos empréstimos com os recursos da caderneta de poupança. A possibilidade de anistia? Não, isso não existe. Não existe. O que se poderia fazer já foi feito. Ou seja, os produtores relutavam em pagar a correção monetária do mês de março, da ordem de 84,6%, e o Banco do Brasil se limitou a cobrar apenas aquilo que lhe custou a caderneta de poupança, que foi 74,6%. Mais do que isso, não se pode fazer, porque aí nós estaríamos aplicando recursos à taxa inferior à da captação, e isto, na realidade, é crime. Bom, o Banco do Brasil deveria oferecer, quer dizer, deixar à disposição dos agricultores cerca de 203 bilhões de cruzeiros. 203 bilhões. Quando é que o banco realmente vai ter esse valor para poder oferecer para o agricultor? Veja bem, o Banco do Brasil já, em termos de assistência, ele praticamente já está com os 203 bilhões completos, porque nós temos em mãos dos agricultores cerca de 194 bilhões de cruzeiros. Quer dizer, vai depender muito deles. Vai depender muito deles. E vai depender também da aceitação por parte dos outros bancos do nosso certificado de depósito interbancário. Se houver uma boa aceitação, nós teremos recursos. Trocando um pouquinho de assunto, presidente, como é que estaria a reforma administrativa, aquela reciclagem de funcionários, tirando os funcionários dos locais, das agências onde tem muito, colocando onde tem menos, a venda de imóveis funcionais, como é que está isso? Não, está tudo em pleno andamento. A reforma é realmente muito grande porque o banco é muito grande. Para você ter uma ideia, nós temos entre agências, postos de serviço, escritórios, nós temos cerca de 5.900 pontos de atendimento.
Então nós já procedemos ao remanejamento das superintendências, estamos fazendo o remanejamento dos administradores das agências e pretendemos, até o final do ano ainda, fazer o remanejamento dos cargos intermediários, que são os cargos de supervisão nas agências, e também do dimensionamento do quadro de pessoal nas agências. Mas isso pode provocar demissões? Num primeiro momento, eu acredito que não. Uma coisa nós temos absoluta certeza, deve haver alguma ociosidade de funcionários, mas nós pretendemos redirecioná-los, remanejá-los para pontos onde a demanda de trabalho e a lucratividade do trabalho é maior e, consequentemente, com isto, nós teremos aproveitado o nosso contingente de pessoal. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor no nosso jornal e muito bom dia. Muito obrigado. E o Bom Dia Brasil vai terminando por aqui. Amanhã a gente volta logo cedinho. Até lá e um bom dia. Rede Globo Rio. Assista agora Bom Dia Rio. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Econômico. Seja econômico, o melhor para você.